E aí tem uma história muito legal nisso, que é a interação do Tolkien com o C.S. Lewis. Porque o C.S. Lewis era um ateu muito convicto, né? E o C.S. Lewis era um ateu muito convicto, mas era um cara... amava Dante Alighieri, amava cultura clássica e tal. E eles passeavam no lugar do Magdalen College. Então, Tolkien era professor no Merton College, lá em Oxford. E o Lewis era professor do Magdalen. E aí tem um lugar lindíssimo, uma ilha no meio de Oxford, que chama Edson's Walk. E eles iam lá para ficar conversando, né? E eu fui lá e andei, né? Fiz até uma live da ilha. E o Lewis sempre insistia com o Tolkien e falava, olha, você não vai me convencer nessa. E aí o Lewis deu para o Tolkien um livro chamado O Homem Eterno. E o Homem Eterno falava essa mesma história da diferença qualitativa das plantas para os animais, mas o Chesterton tinha um outro argumento interessante que era... Chesterton é o autor do Homem Eterno, um escritor britânico muito importante, que existe também uma diferença qualitativa do Cristo aos homens. Por quê? Os homens buscam a perfeição da ação humana. E eles buscam, então, um paradigma para viver a vida plena. No mundo moderno, nós temos virtudes apartadas, né? E essas virtudes apartadas, por vezes, não se concretizam numa história. É como se toda a história humana confluísse para um ciclo de morte e ressurreição. E aí o Tolkien explica para o Lewis o seguinte, olha, toda obra de ficção que você lê, ela tem uma descida e uma subida. Você tem sempre uma tragédia, uma desgraça, até o ponto é a reversão. Tolkien chama isso de catástrofe e eu-catástrofe. Que é depois o que o pessoal traduz para a jornada do herói? A jornada do herói, o Tolkien diria que que o Campbell chama do monomito, sim, essa é uma estrutura mais anterior, inclusive, à jornada do herói. Ela é mais basilar, ele tem toda uma linha argumentativa do porquê que ele acha que o Campbell erra em alguns pontos da jornada do herói. Mas a jornada do herói é fascinante, eu sou um fã dessa discussão. Mas essa do Tolkien seria uma coisa anterior ainda, mais básica ainda. E aí o Lewis começa a entender, uma das coisas que ele fala, por exemplo, que absurdo tem na figura do Cristo, né? Que o autor da história se fizesse personagem, né? E aí é bem fascinante porque o Lewis olha para aquilo e ele fala, cara, mas aquilo não encaixa. Até que ele lê o Homem Eterno, ele olha isso e fala, é claro, né? Cristo fala que é Deus, né? Ou ele é louco ou ele é Deus mesmo. Então não tem muita alternativa no meio da história. Tipo, o Henrique Cristo fala que é Deus, eu não estou muito convencido que ele é Deus. Né? Não tem muito por aí. Então, e, no entanto, você olha a história do Cristo e você vê pura sabedoria. E você começa a entender que a vida humana, ela sempre envolve esse sacrifício e essa entrega. Quando o Lewis se converte, o Lewis fica muito famoso até... O Lewis é autor das Crônicas de Nárnia, né? E ele faz essas transmissões que dão esperança para as pessoas na Segunda Guerra Mundial. Entendi. E eles vão escrevendo as obras. Tolkien, notoriamente, era contra a metáfora. Então, as obras dele, ele foge da metáfora. Por que ele é contra a metáfora? Porque ele acha tosco, ele acha que é um simbolismo de baixo nível. Não obstante, ele acredita em subcriação. Ele acha que, como Deus criou o mundo, a literatura reflete a estrutura simbólica da criação do mundo.